Olá, bem-vindos! Estamos no podcast Renove-se, o podcast da Unique, e hoje vocês vão amar. Eu estou aqui com duas pessoas que são aquelas do coração. A cirurgiã plástica, mãe de pet, atleta, doutora Sandra Mello. Bom dia, boa tarde. Fiquei muito feliz, Evandra, de ser convidada para esse seu podcast. Muito feliz, muito agradecida. Eu adoro conversar com você e a gente adora ter papos, que a gente costuma ter muitos papos dentro do centro cirúrgico. Então, nós estamos transferindo esses papos do centro cirúrgico para dentro desse podcast. Pois é. E aí eu trouxe também uma outra amiga do coração muito especial, que trabalha comigo já há anos, a gente trabalha juntas, também cirurgiã plástica, mãe de pet, mas também mãe da Marina, casada com um ortopedista, e assim, ó, pessoa top também, doutora Fabiana Marcolini. Boa tarde, Evandra. Boa tarde, Sandra. Obrigada pelo convite. Estou muito contente em estar aqui, dividindo essa tarde com vocês. Espero que esse papo seja produtivo e acrescente para todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. E é isso, a gente veio conversar com vocês. Eu trouxe duas pessoas com quem eu divido muitas vezes as cirurgias e a gente vai fazer aquela conversa, sabe? A conversa da sala de estar, aquela conversa bem didática, mas também do coração, aquela conversa para você saber muito sobre o que a gente faz, sobre as dificuldades, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Então, hoje eu queria falar com as pessoas de casa para que elas soubessem como é que é para nós acordar muitas vezes, igual a Sandra, 4h, 4h30 da manhã para treinar, para estar no centro cirúrgico antes das 7h e começar uma cirurgia. Conta para nós como é que é se motivar para isso. A motivação, eu acho que é uma coisa que vem muito junto com o seu objetivo. Então, a partir do momento que a gente tem um objetivo lá na frente, então fica muito mais fácil você ter uma motivação. Eu faço esporte a vida inteira, desde que eu tinha 12 anos. Eu não vou nem contar quantos anos fazem isso, deixa pra lá, né? Então, assim, eu me esforço realmente para fazer o meu exercício, para fazer o que eu preciso. Eu já passei por muitas situações de atleta e muitas situações de lesão de atleta. E a gente passa porque a gente tem um objetivo na frente. E você operou já o quadril, foi? Operei o ano passado. Eu fiz uma prótese total de quadril. E aí voltou a treinar, foi super rápido, né, Fabi? Isso. Um mês. Não, a Fabi, quando pariu, um mês depois, estava trabalhando. Então, a gente mulher é assim, Não a é? gente não para. Você também de casa é assim, não é verdade? Você faz as coisas do seu trabalho, as coisas da casa, estuda e um montão de coisa, não é? Fala a verdade. É verdade. Nós mulheres acabamos nos dividindo em muitas funções, né? Acorda já pensando no filho, já programando o almoço, porque você tem que programar a sua casa, que também funciona, e vai para a cirurgia já pensando em como você vai buscar o seu filho na escola. Então, tem toda uma logística, né? Nós somos várias mulheres, né, em uma só. Agora eu vou contar uma coisa, viu? Eu acho que ninguém é mais prática do que a Fabiana. Gente, eu não sei. O dia dela tem 50 horas. Tem. Não é? Gente, tem 50 horas. Tem. Eu não sei como consegue. Eu não ia dar conta. Eu também não. Eu preciso me organizar, sabe com aquela coisa? Eu tô sempre chegando no último minuto, mas eu chego certinho na hora. Mas ela não, ela consegue encaixar tanta coisa na agenda que eu não sei como faz, não. A disciplina e treino de bailarina. Treino de bailarina. Disciplina, eu sou bailarina também. Mas disciplina e planejamento. Eu sou uma pessoa que planejo muito. Então eu planejo um dia e aí eu sigo com disciplina meu planejamento. É assim que eu consigo dar o impossível. Às vezes não dá certo também, mas Você falha, mas assim, é aquilo, né? Não tem também, tem o imponderável.
Tem. E sabe que ela já praticamente, assim, essa coisa de disciplina, acho que ela trouxe das artes, né? É. Porque já estudou artes, Eu recomendei aqui, eu fiz artes plásticas, né? Fazer cirurgia plástica. E isso trouxe uma habilidade incrível para dentro da cirurgia plástica. Eu aprendo muito com ela. Da mesma forma que eu aprendo com você, né? A mãe escritora, toda... Nossa, português é com ela, gente. A minha mãe é uma pessoa impressionante. A minha mãe, ela fez toda a diferença na minha vida quando eu era criança e na vida do meu irmão também quando eu era criança. Então, muito do que eu e o meu irmão somos hoje, o meu irmão é engenheiro, se deve à minha mãe, se deve à Dona Verinha. Dona Verinha é uma pessoa batalhadora ao máximo. Ela realmente fez toda a diferença na minha vida e na vida do meu irmão. Então, é muito importante isso, uma pessoa que te dê um suporte, né? A gente faz toda a programação, a gente monta toda a programação da vida, a programação da Fabiana de equilibrar casa e filho e etc. As minhas programações, as suas programações, mas a gente sempre precisa de um suporte atrás. Né? E durante muito tempo, na minha vida, Dona Verinha é o suporte. E tem as mulheres que nós nos inspiramos, né? Sim. A Vera, com certeza, a Dona Vera é uma mulher que inspira qualquer outra mulher. E é esse papel que eu acho que muitas vezes quem tá lá em casa acaba esquecendo. O quanto elas são exemplos para as filhas, para as outras mulheres, o quanto elas tocarem as várias atividades da casa, isso tem um valor, né? Estamos falando de nós, que somos mulheres que trabalhamos fora, mas existem mulheres que ficam mais em casa e não têm uma atividade profissional externa, porque a atividade profissional da casa, gente, já existe muito, né? Gasta tempo. Já gasta muito tempo. Mas, enfim, essas mulheres, às vezes, elas se esquecem que elas são muito inspiração para outras, em termos de achar saída para tudo que existe. Na nossa profissão, nós tivemos, assim, eu, pelo menos, vivi altos desafios. O desafio de passar no vestibular. A gente já está formada há mais tempo, né, Sandra? Um pouquinho mais de tempo. Então, nós entramos na medicina numa época que não era para tanto para as mulheres. Hoje a gente já sabe que as mulheres são maioria na medicina, mas na nossa época não. A Fabiana já pegou um tempo um pouquinho melhor. Agora, esse ano, fazendo 20 anos. Então você já tem mais de 25? Não, eu tenho mais de 30. Eu tenho mais de 30, na realidade. Eu me formei em 90. Então, eu já estou fazendo no final desse ano 33. Parabéns! Formado. Mas, na época, a minha turma na faculdade foi a primeira turma que teve mais mulheres do que homens. Foi a primeira. Inaugurando. E na nossa época, isso vale para mim, para você e até para a Fabiana, entrar em cirurgia, em cadeira cirúrgica, era uma coisa muito difícil para a mulher. Isso foi um desafio. Isso foi um desafio, acho que para todas nós. Sim. Para mim foi, mesmo porque, assim, eu fiz os 2 anos de cirurgia geral, depois eu fiz 1 ano de gastro e aí eu fiz trauma. E depois fui trabalhar com trauma numa época, de cirurgia do trauma, para quem não sabe, é aquela que você resgata atropelado, baleado, essas coisas e vai operar. Antes da plástica eu fiz. Então, posso dizer que eu sofri bastante. Eu fui discriminada, Posso até dizer que sofri abuso de autoridade, porque na época era BIP, ninguém respondia da minha equipe. Eu era a única mulher da equipe e o BIP parece que ficava comigo 7 dias na semana, de 4 horas por dia. Né? Qualquer coisa que acontecesse, era eu ali, tinha que tocar. E com vocês, como é que foi essa coisa de estar ali nesse desafio? É muito engraçado a situação de você ser mulher numa cadeira cirúrgica. Sim, inspirada da cirurgia plástica, numa cadeira cirúrgica. É engraçado a forma que as pessoas em volta te tratam. Então, assim, quando é um homem, é assim, é o doutor fulano. Quando é uma mulher, é aquela mocinha. Exato. Então, aquela mocinha é extremamente irritante.
Pois é, e isso é uma coisa que a mulher entrando no mercado de trabalho hoje não, nesses últimos anos, nós, assim, temos que brigar um pouquinho mais para conseguir determinadas colocações. Eu lembro quando a Fabiana falou, olha, nós vamos para a reconstrução de mama, você tinha acabado de chegar de Milão, não foi? Foi. Ela fez, gente, reconstrução mamária em Milão, tá? Abaixo de carne. Gente, eu fiz nos Estados Unidos, ela em Milão, e depois a gente fez coisas juntas também no Pérola Baita, mas enfim. Quando foi para entrar na reconstrução mamária, nós tivemos também essa coisa assim de, nossa, a equipe vai entrar, só tem mulher. Isso, né? E nós estamos dando conta há mais de 10 anos, não é mesmo? E na verdade, nós criamos um serviço, Sim. né? Na verdade, a Santa Casa de Sorocaba não tinha reconstrução de mama, era mastectomia. Naquela época, era esquisito falar em reconstrução de mama no SUS, né? Era quase sempre mastectomizadas e depois fazer reconstrução tardia. E aí a gente falou, não, vamos fazer a reconstrução imediata. E não tinha nem protocolo para a gente precisa de material, que é prótese, expansores, e não tinha protocolo para esse material. E aí a gente falou, não, peraí, no Pérola Byton se faz, tem um protocolo lá. Como é que no sul do Pérola Byton tem e aqui não tem? Aí eu fui até o Pérola Byton, conversei com o pessoal do faturamento. Ela fez as coisas na ruína. Olha, faturar, só conseguir no SUS daqui também. E se tem outro SUS, tinha que ter aqui, não tem que ter. Tem que ter. E aí, eles me deram o caminho das pedras, e aí a gente deu início a todos esses anos, acho que já são mais de 13, 14 anos. Pois é. Eu não sei quantos anos são, mas, gente, eu sei que já são mais de 2.200 mulheres operadas, eu sei, mas o número de anos não é isso aí, mais ou menos, né? 2.000. Mais de 2.000, seguramente. A gente não contou ainda certinho, mas são mais de 2.000. Né? Porque a gente já tem 20 anos de formado, mais ou menos uns 12 anos, 12. Por aí. Minha filha tem 8, a gente já estava há uns 4 anos. Assim. Pois, não, eu vim pra cá, pra Sorocaba, em 2008, e aí a gente já começou a trabalhar juntas. Então. A Sandra veio um pouquinho depois, né? Pra nossa equipe, pelo menos. Tanto de furar esta mesa, um pouquinho depois. Mas é isso, e todo dia, gente, todo dia tem desafio, de um hospital para outro hospital. A Sandra faz muito câncer de pele também, então assim, a gente fez bariátrica, que é outro desafio. A paciente pós-bariátrica realmente ela é um desafio. O paciente pós-bariátrico, rotineiramente, ele não é um paciente que emagreceu, ele é um paciente que é desnutrido. Então, toda a situação clínica desse paciente e a qualidade dos tecidos, da pele, da musculatura, é completamente diferente de um paciente que nunca foi obeso e que nunca passou pela cirurgia bariátrica. Isso é bem verdade. Essa pegada nova que eu tô, quer dizer, já tem uns 10 anos que a Fabiana fala, você não vai usar aquele seu negócio, sorinho colorido, aquelas suas coisas lá, né? Ela sempre fala. E agora ficou mais estruturado, veio um protocolo mesmo da cirurgia plástica integrativa funcional. E muito baseado nisso, nas dificuldades que eu tive todas as vezes, não dificuldades, mas os desafios que eu tive de cicatrização, de seroma. Quem não sabe o que é seroma, é aquela bola de água que cria depois da cirurgia. Nos bariátricos. Então, essa curva de aprendizado me levou muito a estudar metabolismo e fazer a plástica integrativa funcional. Então, a gente tem que repor antes, tem que trabalhar diferente. E é aquilo que você também faz, né? Suplementa e acompanha o nível. É um suplemento, nem sempre o paciente gosta. Mas ele tem que entender. Ele fez a cirurgia bariátrica, ok. Então agora ele tem que virar a chave e realmente mudar de vida. Porque a cirurgia bariátrica, ela é uma chance de você mudar de vida. Ferramenta. De você virar uma chave, de você virar uma esquina e deixar aquela vida que você tinha para trás e começar uma situação nova. Então, já que você vai começar uma situação nova, então vai para academia, vai tomar whey, vai alimentar direito, vai voltar no gasto, acertar toda a medicação, acertar as...
Exatamente. Lá no endócrino, no gastro, acertar toda a questão, não só proteica, mas de vitaminas também, porque senão também eu não consigo dar uma qualidade de cicatrização boa. Eu dependo deste atrás. Não, é o pós-operatório. A gente, mesmo na cirurgia estética, eu acho que o maior desafio são as pacientes que vão para a plástica e acham que só a plástica vai funcionar completamente para tudo e a vida toda. E que não precisa mais manutenção. E a gente sabe que pode acontecer isso e pode não acontecer. Né? Na maioria das vezes, quando a paciente já vem para a cirurgia plástica numa condição ok, ela vai manter bem. Agora, se ela já vem um pouco mais... O mesmo homem, tá, gente? Isso vale para homem também, não estou setorizando, não. Mas quando já vem com a deficiência nutricional, ou fora do peso, ou com uma flacidez maior, às vezes precisa passar por mais do que uma etapa. Precisa. E cirurgia plástica, o Dr. Pitangui, né, o professor Pitangui falava, ela tem vencimento, mais ou menos com 8 anos, 10 anos, ela vence, aí precisa fazer outra. Vence porque a gente vence. A gente continua envelhecer. E que a lei da gravidade funciona para todo mundo. Até para nós, né? Entendeu? Funciona para todo mundo, ninguém escapa. Todo mundo passa pela lei da gravidade. Essa é geral. Então, assim, daqui a 10 anos, eu também estarei 10 anos mais velha. Então, a cirurgia que eu fiz hoje, que eu passei pela cirurgia hoje, daqui a 10 anos, ela está 10 anos mais velha. Eu estou 10 anos mais velha, a minha pele está 10 anos mais velha, a musculatura está 10 anos mais velha, está tudo 10 anos mais velho. Então, é isso que a gente tem que entender. Por isso que vence. Exatamente. A coisa não é estanque. Fica para sempre. Não é uma coisa estanque. Não, e outra coisa que é um desafio também, às vezes, para a gente explicar, até por expectativa das pessoas, é quando uma cirurgia plástica fica pronta. Porque não é assim, operei hoje, saí do hospital amanhã e depois da manhã eu tô pronta. Vou pra festa. Não vai. Desinchada, não vai. Desinchada e com o resultado final, aquela coisa, né? Eu sei, né? Nós sabemos, na verdade, que existe a ansiedade da mulher, mas os homens também têm, né? A gente vive isso com os meninos também. Mas é uma coisa que, por mais que falemos no pré-operatório, eu não sei se isso é uma rotina de vocês também. Quando chega no pós-operatório, parece que entra o bichinho do desespero e querem a cirurgia pronta para ontem. E depende do organismo, demora um pouquinho mais a desinchar, sair o roxo e tudo mais. E a gente tem que lidar com isso, não é? E uma coisa que eu acho super importante na cirurgia plástica isso tanto que a gente faz bastante aqui, as três, estética e as reconstrutoras, que cada pessoa, cada paciente é diferente do outro. Então, a paciente nova, ela é diferente da amiga que a indicou, né? Ela é diferente daquela blogueira do Instagram. Exato. Então, você tem que alcançar o melhor dentro do seu... Da sua matéria-prima. Da sua matéria-prima. Eu acho que esse é o sucesso da cirurgia plástica. Você conseguiu tirar o melhor daquela pessoa, né? E sem você querer aqueles estereótipos, né? Sim. Que hoje a sociedade acaba impondo para muitas mulheres. Que você obrigatoriamente tem que se encaixar naquele estereótipo. Então, você tem que obrigatoriamente ser magra, obrigatoriamente ter este tipo de corpo, obrigatoriamente ter a mama daquele jeito. É uma coisa que eu, às vezes, brigo muito e que a Evandra também briga muito. Eu vou dar um exemplo, é o cabelo. Porque eu vou no cabeleireiro e eu falo pro cabeleireiro, eu digo, viu, o meu cabelo é ondulado, eu não quero que alise. Eu também faço isso, entendeu? E aí a pessoa olha pra mim com aquela coisa, como isso? Eu não pinto, piorou. Não, como que eu isso? Que a gente tem a obrigação de se encaixar naquele estereótipo que sai no blog X ou no blog Y. Eu vou te apresentar o meu cabeleireiro, ele adora cabelo ondulado. A minha também, gente. Bernânia fez. Porque é a coisa mais doida do mundo, você ter que insistir para não ficar num estereótipo. E às vezes é muito comum que o paciente apareça
querendo um estereótipo. Só que assim, eu preciso trabalhar com o que a genética daquele paciente me dá. Gente, o maior exemplo disso é nariz. Vamos colocar o Michael Jackson, né, gente? Olha aquilo. Ele era mais bonito com o nariz negroide, Que era o que a genética deu para ele. exatamente, do que no final, quando faleceu, com o nariz bem afilado, quase um nariz etrusco lá, e não tava nada combinando. Porque precisa combinar, né? Tem que combinar. Vamos ornar. Tem que combinar. Eu acredito, eu sempre penso em cada mulher como um diamante bruto. Então, eu vou lapidar Exato. essa mulher. Então, você tem um diamante, aquele diamante. Eu vou lapidar, deixar o melhor possível, transformar aquilo num diamante que brilhe, que fique bonito, agrade aos olhos, que ela se sinta bem, tenha mais autoconfiança. Gostei dessa analogia. Essa aí vai ter ótima. Vai ter o brilhante, como é que é? Navete, vai ter um monte de formatos. Até o formato lá de não sei quantas faces, que é o diamante mesmo, né? Tem brilhante, tem diamante, aquela diferença. Gente, eu não sei nada disso, mas eu sei que tem. A gente aqui conversa sobre tudo, né? Sobre o que a gente não sabe, depois tem que olhar no Google. Mas é essa coisa de verdade, é matéria-prima, e não só da mulher, eu acho que o homem também. Hoje, o consultório tem tido cada vez mais o público masculino se apresentando. No meu consultório, pelo menos, eles já são 40% para todos os tipos de procedimento e cirurgia. E como é que é isso no consultório de vocês? Realmente, os homens, eles têm aparecido mais no consultório. Então, eles têm aparecido mais, principalmente para cirurgias, por exemplo, de pálpebra, que é uma cirurgia que é muito comum em homem, para você também, não é, Felipe? Pálpebra, ginecomastia e lipo. Mas assim, muitas vezes a pessoa entra no consultório pela primeira vez com a queixa da pálpebra. E aí precisa das outras coisas. E aí depois, a hora que faz a pálpebra, a pessoa começa então eu acho que eu queria também outra coisa. Mas eles começam assim devagarzinho. Geralmente chega e fala assim, eu quero fazer um botox. Chega pra mulher, a mulher acaba falando, fala isso assim também. Aí ele, então fala. Ele sai, ele fala assim, agora essa pele tá me incomodando. Aí ele faz, aí você vai conquistando o homem, né? Ele fica um pouco receoso. Depois... No meu consultório a gente tem dois perfis, vamos dizer, basicamente, né? Um perfil do homem que já chega, ele sabe já o que ele quer, então ele vem específico. Não gosta que atrase, quer resultado, e não importa que demore o pós-operatório, mas ele quer o resultado, e é aquilo, e pronto, ele já vem disposto e decidido. E tem o que chega de mansinho, né? Parece gato, vai, né? Por aquele caminho chega, quando você vê, tá sentado no colo, igual gato, né? Mas é muito isso, e é um público muito determinado, disciplinado no pós-operatório, mais do que nós meninas, tá? Isso é fato. Se você chegar e falar assim para um rapaz, olha, para segurar essa lipo, HD, com enxerto, graft, não sei mais o que, tudo que a gente já faz, você precisa treinar, alimentar assim assado, fazer jejum intermitente, fazer suplementação, eles vão fazer. A mulher tem um pouquinho daquilo que você falou, dá uma reclamadinha, tem uma resistência. Isso é natural. É meio que... Gente, eu não tô com preconceito, não tô discriminando ninguém. Eu tô dizendo da nossa observação. Da observação diferente dos diferentes pacientes. Não tô julgando, né? Não, sim, é uma questão de observação. É aquela observação que você começa a conversar com o paciente e você vê que esse paciente é extremamente determinado. Então, aquele paciente extremamente determinado, homem ou mulher, tanto faz, aquele paciente extremamente determinado, você consegue um pós-operatório muito bem feito. Porque você pede o retorno, o paciente vem, você prescreve a dieta, o paciente faz, você diz que tem que fazer exercício, o paciente vai, né? E existe aquele paciente que ele tenta te enrolar, né? A gente sempre A gente faz de conta que não viu, mas a gente sabe. Tem né? Tem os dois. Na minha experiência, o meu maior número de pacientes mais disciplinados é do público masculino, mas eu tenho mulheres extremamente determinadas, decididas, sabe? Muito prontas para que se dispõem. São perfis de pacientes diferentes, eles não têm muito a ver.
às vezes com o gênero do paciente, mas tem a ver com um perfil de personalidade diferente. No meu consultório Personalidade tem esse desvio aí de eu mapear mais homens nesse perfil, mas até talvez seja isso, aquele... Diz que cada médico tem o que condiz com o seu perfil, né? Eu acho que eu tenho uma energia masculina meio alta. Mais do que a feminina, eu acaba vindo um monte de homem pra mim nesse perfil assim, incisivo. Mas é porque a gente fez cirurgia, né? Isso, né? Em geral, você acaba tendo que se envolver. mas a Fabiana é toda meiga. Só nada. Até ser contrariada, toda meiga. Menos. A gente é super meiga até o primeiro não. Então, gente, no centro cirúrgico isso é sofrido, né? Não? É um desafio. A área geral foi muito sacrificada, a minha cirurgia geral. Tivemos alguns residentes que desistiram, então eu tive que tocar o pronto-socorro com alguns colegas que eram residentes que estavam comigo na cirurgia geral. E foram muitos dias sem dormir. Eu dormia dia sim, dia não. Então era sacrificado, não comia direito, comia quando tinha tempo. Isso é uma coisa da medicina, né? A gente fala pra todo mundo, vamos comer certo, vamos fazer atividade física, vamos dormir bem. Mas a nossa vida não é muito assim. Mas às vezes tem que ser policiado, mas às vezes eu falo pro paciente, eu digo, se eu consigo, você consegue. Exato. Eu parto desse princípio, se eu consigo, você consegue. Não, eu... Ponha no horário, ponha certinho. Tá certo. A Fabiana trabalhou até quase o dia do parto. Aí nasceu a Marina, não deu nem um mês, ela voltou e amamentou bastante tempo, fez todo o papel da maternidade. Eu nem sei como ela conseguiu, ainda ela quiser contar um pouco. Mas é exatamente isso, se ela consegue, Exato. se a Fabiana consegue e conseguiu e continua conseguindo. Planejamento. Planejamento e disciplina, o foco, né? Que é aquela coisa de eu queria que fazer, eu queria que desse certo, eu queria amamentar, eu queria continuar com a minha carreira, mas eu não queria deixar minha filha, eu queria deixar de ser a mãe, de fazer meu papel, de amamentar, que é importante. Então, eu falei, não, vou me desdobrar, então eu vou ter que me programar para isso, vou ter que me organizar. E aí eu fui estudar como é que eu podia fazer esse aleitamento, como eu podia, meus horários de cirurgia ser nesses intervalos, congelar leite. E aí eu me programei e acredito que tenha dado certo. Não, deu certo. Depois a gente pergunta pra Marina, ela tá ali nas bastidores. A gente vê se deu certo ou não. Certo. Mas assim, era isso. De amamentar, sabe, quase que no centro cirúrgico. Ou então de ir pro congresso e às vezes ter que bombear leite do congresso. Quantas vezes aquele congresso de mama que a gente Aquele foi? de mama que a gente foi, lembra? Ela tava morrendo, coletando leite, congela leite, leva leite. Eu falei assim, Jesus da causa, eu já tinha desistido. Pra você ver como cada perfil tem realmente um comportamento. Eu não sou mãe, eu optei não ser mãe, mas ela tinha vontade, se organizou para isso e quando se comprometeu. E eu acho que a plástica é muito isso, a gente se dedica e se compromete e algumas vezes, quando não tem um retorno do paciente, a gente se chateia um pouco. Eu me chateio um pouco. Vocês se chateiam assim, Zé? Eu sempre penso assim, quando eu vejo um desafio, eu penso assim, alguém já fez isso, né? Sim. Então, se alguém já fez, eu também posso fazer. Então, aí se torna um desafio. Eu falo assim, não, se alguém conseguiu, eu vou conseguir também. Não é verdade? O que me impede? Aí eu tiro meu banheiro e tal, já. Aí eu vou, aqui que eu posso fazer, então? Aí eu vou me programar. É lógico, né? Às vezes você não obtém sucesso, mas pelo menos você consegue um número maior de vitórias se você já partir do pressuposto de que, olha, se alguém já fez, então é possível. Se é possível, por que para você não vai ser possível? Não é verdade? Exatamente. Então, e eu acho assim, existe uma coisa muito engraçada que isso acontece com você, comigo, com a gente, quando a gente opera, que é assim, às vezes você vai, alguém já fez. Você vai na sua cabeça com aquela imagem de que é uma cirurgia tecnicamente difícil. E aí,
curiosamente, às vezes a coisa anda tão bem que a gente até se surpreende de ser tão tranquilo, porque a gente não esperava que fosse tão tranquilo. Quantas vezes você já se surpreendeu das coisas ser mais tranquila, a cirurgia ser mais tranquila? E o contrário é mais comum, né? E o contrário também. O contrário, você achar que a cirurgia vai ser lisa e aí acontece uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você leva mais tempo do que você esperava, você precisa de mais material do que você esperava. A gente que trabalha com reparadora, você na bariátrica e nós nas outras câncer e tudo, bariátrica, todas as reparadoras queimadas e tudo mais. Cada dia um flash. É uma novidade. Então, Não existe. a Fabiana lê artigo todo dia. Todo dia ela lê um artigo científico. Você também lê, que eu sei. Eu também. A gente tem que ter um repertório, porque cada hora chega um negócio diferente que você tem que... E é na última hora. É o negócio de você olhar e falar assim, e agora? O que eu vou fazer com isso? Aí você vai lá, busca lá no seu arquivo uma solução para resolver aquilo e devolver o paciente mais harmônico. A gente sempre brinca, assim, nós três, né? Eu vou contar aqui. Na hora Babado. Na hora que a mastologista ou a gente vai fazer uma reconstrução ou uma bariátrica, que a gente vê que tá muito difícil ou aquela alteração tá muito difícil, aí a gente acaba tendo uma ideia para fazer a reconstrução. É lógico que essas reconstruções, essas cirurgias são baseadas na literatura, ninguém inventa nada. Mas a gente fala que é mamoplastia artesanal. Cirurgia plástica artesanal. Legal, porque Cirurgia artesanal. fora da... É dentro da casinha, mas fora da casinha. Dentro da casinha, mas com várias técnicas para você conseguir chegar numa técnica para aquele paciente. Porque eu acho assim, que quando eu penso muito isso quando eu vou para cirurgia, normalmente eu penso em algumas coisas. E uma das coisas que eu penso assim, que eu tenha no cérebro a melhor condição, o melhor repertório de técnicas, entendeu? Mas que eu tenha no meu coração o que é melhor para aquele paciente, porque às vezes daquele repertório imenso que a gente tem, nem tudo daquilo é o melhor para aquele paciente, para aquela pessoa. Então, eu me pego muito nisso, que o meu cérebro tem que ter o melhor repertório, mas que o meu coração tem que ter a melhor escolha para este paciente. E aí, a técnica na minha mão. E eu acho engraçado, eu até tenho dificuldade de entender, porque hoje fala assim, eu vejo no Instagram, eu faço técnica tal. Aí o outro fala, eu faço técnica tal. Outro dia me perguntaram no centro cirúrgico com outro cirurgião plástico, você faz pedículo tal? Eu acho que a gente faz todas essas técnicas, porque não dá pra você fazer a mesma técnica para todos os pacientes. Técnica de alça. O sutiã, cada paciente tem uma indicação. Se você fizer a mesma técnica para todos os pacientes, não vai dar certo. A melhor chance é você individualizar. Personalizado. Exatamente. A técnica... Ela existe. Então você fala assim, você faz técnica de pedículo, ou o nome de cada técnica que eu estou descrevendo. Eu faço. Quando que você faz? Quando está indicando. Quando tá indicado. Então eu não faço sempre a mesma técnica, eu não faço sempre a mesma... Então, por isso a brincadeira da cirurgia artesanal. Por isso que a cirurgia artesanal é assim. Aquela paciente. E é aquela coisa, hoje tá uma modinha em falar que cirurgia XYPTZ é do doutor fulaninho de tal, ou da doutora fulaninha de tal. E quando a gente vai para a literatura, vou dar um exemplo. Mamoplastia NL, essas mamoplastias short sky, não sei mais o que. O professor Pitangui já descrevia. O professor Líbio Martiri fazia mamoplastia, mamoplastia. O Líbio não há mais de 60 anos, né? Porque eu conheço o Líbio tem o quê? Uns 30 anos, que o Líbio deve ter o quê? Uns 40 anos de carreira. Assim. Ele já é de mamoplastia NL, uns 30 anos, que é um brasileiro. O Chiari, o Armando. Então, assim, só para dizer alguns nomes, né, gente? Tem vários outros. Mas, por exemplo, o professor Pitangui já tirava triângulo, já fazia sutiã interno, já fazia pinçamento lateral, que né, não vou nem falar os nomes que tem no Instagram agora, porque senão o pessoal vai decodificar os amiguinhos. Mas
reconstrução de mama. Há quantos anos a gente faz a alça no pedículo, no retalho? No pedículo não, no retalho. Não, e também sutiã interno. Quantas vezes a gente faz a mesma técnica, nunca eles chamam de sutiã interno. Sim. Esse é só o nome, né? Comercial. É um nome comercial. Quando tem indicação, é feita a sutura que descreve essa técnica. Então, às vezes, eu achava até engraçado. Chega paciente no meu consultório, para mim, e fala assim, você faz sutiã interno? Aí eu pergunto, você sabe o que é o sutiã interno? Aí ela fica olhando para mim e fala assim, não sei. Assim, e você sabe se esse sutiã interno é bom para você? O cara falou, não sei. Eu falei assim, talvez. Mas eu vi no Instagram e eu quero. Talvez eu faça uma técnica melhor, né? Então, eu vou te explicar o que é, e se você tem essa indicação, eu vou fazer, se não, eu vou fazer a técnica A, B, C. Não vou usar a mesma técnica para todo mundo, porque todo mundo não é igual, né? Já dizia nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Essa frase é boa. Já ouvi muito. Não é? Você vai falar todo mundo. Você não é todo mundo. E é muito... É isso mesmo. A melhor cirurgia plástica é aquela que é boa, como você falou, para o paciente. Para o paciente. Essa condição de você ter, sabe, mentalmente se liberar de uma obrigatoriedade, porque eu vejo que as pessoas, no geral, isso eu estou generalizando mesmo, hoje em dia tem aquela... querem obrigar o outro a dar um resultado X, Y, e quando esse resultado não acontece, porque às vezes ele é projetado na cabeça de uma forma e a matéria-prima não disponibiliza a possibilidade, é a mesma coisa que querer fazer, sei lá, um super macarrão com uma massa de marca ruim, um molho de tomate de marca ruim e querer que isso saia gourmetizado. De macarrão eu entendo, não tá certo, né? E aí existe uma cobrança reversa que é um terrorismo psicológico. Então, quando a gente tem essa liberdade de colocar o coração lá e falar assim, olha, eu vou fazer o meu melhor para você, personalizado, ter essa calma, eu acho muito saudável para mim e eu gosto de ter essa conduta com os meus pacientes. Então, eu vejo que a gente tem essa amizade de longa data porque nós conversamos a mesma língua, né? Nós queremos entregar o melhor, né? Sempre. Eu quero o melhor, eu quero entregar o melhor. Quero ver Então, sem enlatado, vai ser sem enlatado. Aí sem enlatado, porque enlatado não funciona. Não é matemática a medicina, né? Na medicina não há outro, nem sempre, nem nunca. Não, nem sempre, nem nunca. Não sei, na mesma métrica para todo mundo, pode dar certo para muitos. Em medicina, 2 e 2 pode dar 3, pode dar 5, pode dar até 7. Pode dar 6. Não dá 104, né? Eu sei que é isso. Se a gente ficar conversando aqui, a gente vai contar tanta coisa para você aí de casa. Então, se você quiser saber muita novidade de cirurgia plástica, vamos falar do Instagram de cada uma das colegas aqui. E você pode entrar lá, falar com elas também no direct, viu? Então, vamos lá, Sandra, dá o seu arroba. @doutora.sandra.melo. Pode mandar direct que eu respondo, nenhum problema. Eu adoro responder. Que pode, né? Bola é hora de responder. E o seu, Fabi? O meu é @doutora_DRA. Né? @DRA.FabianaMarfolini. Também pode mandar direct com dúvidas que... A gente sempre responde. O meu, vocês já sabem, é o DRA Evandra Moura Rabelo. E também vai ter agora o arroba do Instituto Unique, tá certo? É Instituto Unique, mas a clínica chama só Unique, tá bom? É que o Instagram não tinha o nome disponível, aí a gente deu uma aumentadinha. Pra gente já ir finalizando, que nós estamos aqui quase chegando ao final do bate-papo, da nossa conversa gostosa, eu queria que cada uma de vocês desse, assim, uma super dica de cirurgia plástica para quem tá lá do outro lado. Super dica? Então, assim, exercício faz parte do pacote. Não pode ficar sem. Na minha concepção, não dá para você fazer cirurgia plástica e achar que vai ficar deitada no sofá a vida inteira. Até porque, né, não vai. Existe, né, gente? Não vai. Operatório não vai. Então, o exercício precisa fazer parte da sua vida e não é só por causa da cirurgia plástica. É também por causa do envelhecimento. A gente precisa de músculo, a gente precisa de função cardíaca, a gente precisa de osso. Então, o exercício faz parte do pacote, não dá para ficar sem.
É impossível ficar sem exercício. Não precisa ser marombeira igual a doutora Samira, não, Mas tem que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar sentada no sofá a vida inteira. E a coisa é assim, gente, tem que ser musculação, tá? Porque musculação, pelo menos em algum momento tem que ter uma musculação, porque é o que, como você falou, músculo e osso é o que responde. Músculo e osso funcionam juntos. São duas estruturas que funcionam juntas. E a gente vai envelhecendo e vai perdendo músculo e vai perdendo o osso automaticamente conforme perde músculo. Então, a musculação ela tem que entrar na nossa vida, porque nós estamos ficando cada vez mais velhos. A longevidade está aí. Então, faz parte da vida entrar na musculação. O exercício é muito importante para a gente que opera, Pois, para o paciente. as horas que a gente fica em pé e toda... Imagina, gente, ó, vou ameaçando e vou contar. Conta. A gente vira o paciente na maca de cirurgia e a gente fica do lado. Fabiana não larga a paciente, nem... Eu também não, você também não. Olha eu aqui tirando o microfone. A gente não larga o paciente de forma nenhuma. E assim, virar paciente, dependendo do tamanho do paciente, não é um negócio muito suave, tá, gente? Então, precisa musculação, a gente faz e a gente recomenda. Minha Sandra, forte, né? De nós três, não, sem medinho. Não, sem Segredinho. Não vai cair na minha mão, não vai cair. Não. Feito leão. Isso, a gente toma muito cuidado sempre. Então, precisa... Esse é um receio que não precisa. Não vai dar problema, porque não vai cair. De nós três, e de nós três é minha mãe. Deixa comigo. Deixa com a gente. E é assim, a gente também se diverte no centro cirúrgico. Sai do salto, dá risada, conta piada de vez em quando, não operando, mas assim, quando a gente tá junto no pós, acabou a cirurgia, a gente vai tomar água, relaxar e é só risada. Agora e você, Fabiana? Qual a sua, assim, super dica? Então, você decidiu fazer uma cirurgia plástica? Faça um planejamento. Então, chegar no seu peso adequado, né? Fazer a atividade física, como a Sandra já mencionou. Fazer uma programação alimentar, né? Você vai fazer uma cirurgia plástica para depois você ganhar peso, né? Você ter o reganho, né? Desse peso. Então, faça uma dieta, um exercício, para você chegar no momento da cirurgia num melhor momento, né? Melhor físico, né? Uma alimentação regrada. Faça um planejamento da sua vida, né? Você vai precisar de alguém para te assessorar. Alguém não posso. E não posso para te ajudar. A gente vai foi, né? Essa questão dos filhos, né? Muitas são mães. Como é que vai ser? Quem vai te ajudar a cuidar das crianças? Né? Que acabam criando uma... Exatamente. Tem que assim, Quem vai como operar? como eu vou operar se eu tenho filho pequeno? Não, mas organiza. Organiza a vida, né? Quem vai cuidar de você, quem vai cuidar dos filhos, né? Quem vai resolver a casa, quem vai fazer compra. Fazer uma programação. Muitas mulheres chegam no consultório querendo já o fim, né? Ou seja, eu quero já a mama. Mas vamos fazer o seguinte, depois que eu tiver a mama bonita, eu emagreço. Mas aí, se você emagrecer depois, pode ser que você perca um pouco do resultado. Então, antes de você fazer a cirurgia, já vai perdendo peso, já vai conseguir uma alimentação adequada, vai fazendo um exercício, vai se organizando, um planejamento, para você chegar na hora da cirurgia e a gente conseguir lapidar esse diabo. Conseguir o melhor resultado possível. Não deixar assim, né? A cirurgia plástica é um... É a cereja no bolo, né? Não é a massa do bolo, né? A cereja. Massa é as coisas. Você tem que fazer muita coisa, né? Sozinho com programação. Agora a gente vai dar um acabamento, né? Por isso que a cirurgia plástica, na minha cabeça, costuma ser, às vezes, uma virada de chave, uma virada de vida para a pessoa. Então, ela tem que fazer toda uma preparação para justamente fazer esta virada, esse ponto de inflexão. E você realmente virar e não ter retorno. E não ter retorno para aquilo lá atrás, aquela situação que você não estava. Aquilo você deixa para trás. Já falou, se educar, né? Não vou.
Eu concordo super com isso e penso também que a parte de planejamento de custos também tem que entrar nisso daí, né? Obrigatoriamente. Acho que você tem que se preparar corporalmente, fisicamente, mentalmente, porque cirurgia, qualquer uma, não é cirurgia plástica, gente. Quem já teve cesárea sabe. Cirurgia tem a sua etapa que é desafiadora, tem lá o desconforto, muitas vezes, né? A limitação. Então, é preciso saber lidar com isso mentalmente. Tem que organizar suas emoções, porque quando você se limita, você se frustra, tem todo, né? Uma debilidade aí. E existe a frustração naquele pós-operatório imediato, porque a pessoa vai para a cirurgia pensando naquele final que vai acontecer daqui a 6 meses. Exato. Mas você está ainda no primeiro mês. Então, aí você olha, você pensa naquele final que você queria no 6º mês e você se frustra muito no primeiro mês. E às vezes até que é aquela frustração absoluta. Eu não emagreci, não deu certo, essa cicatriz não está do jeito que eu quero. Não, claro, no primeiro mês nenhuma cicatriz está do jeito que você quer. Demora pelo menos 3 para evoluir, né? Não é? E tem uma angústia nisso, tem uma angústia que chega, às vezes, até a beira do desespero, mas é nosso papel também ajudar a controlar. Então, eu acho que é muito isso, precisa organizar. E aí tem todos os relacionamentos, a rede de apoio, como é que vai ficar a logística dos meus filhos, do meu marido, ou o contrário, né? Como é que vai ficar da minha esposa, se é o homem que opera, do companheira, enfim, das diversas modalidades de famílias que a gente tem hoje. E aí as relações de trabalho, reservas financeiras, precisei uma drenagem a mais, uma cinta a mais, né? Como é que toda essa coisa se planeja? Porque às vezes falta essa maturidade também para quem está se animando numa plástica. Você vem com aquela ideia naquele pique, eu sou muito assim, eu decido meio que rápido as coisas e às vezes eu não penso em todos os detalhes. Eu vejo que isso é muito importante, até para dar um pós-operatório legal. Eu passei pela cirurgia de prótese de quadril agora em agosto do ano passado e eu fiz toda esta programação para mim. Eu fiz toda a programação de como eu ia resolver, comida em casa, eu tinha já resolvido toda a questão, eu não podia dirigir, mas eu tinha que ir para fisioterapia, o marido tinha que trabalhar. Então, eu arranjei alguém para me levar na fisioterapia, entendeu? Alguém para me trazer da fisioterapia. Então, eu fiz todo esse planejamento, toda essa programação e realmente por isso que eu voltei muito rapidamente a trabalhar, porque eu consegui, nessa programação, em 1 mês, realmente resolver tudo. Cumprir todas as etapas necessárias. E aí, quando tem essa organização, dá um alívio, não dá? Você fica super alívio, porque eu fui para a cirurgia muito tranquila. Então, eu acho isso. Eu acho que do mesmo jeito que eu me programei para essa cirurgia, que foi a minha cirurgia, que foi uma cirurgia ortopédica, não é uma cirurgia plástica, eu acho que quando você vai para uma cirurgia plástica, você tem que realmente pensar em todas as possibilidades. Gente, faz uma lista e checa tudo. Checa comida, família, filho, no meu caso as gatas, gata e tal. Entendeu? Tem que eu vou voltar para academia, né? Tudo. Era alta de manhã, de tarde, tá numa academia. Mas... Trabalho, consultório, tudo. Você tem que checar, faz uma lista. A dica. Faz uma lista. Pega para você. Faz uma lista e se organiza. Precisa. Eu entrego uma lista até de quantos copos de água a paciente tem que beber depois. Então, assim, tem lá no consultório, tem um planejamento. Isso é o cúmulo da organização, mas é assim. Tem um planejamento, a paciente tem que ir pintando os copinhos d'água que ela toma no pós-operatório. Pensa, gente. Tem hora que as pacientes falam assim, você deve ser... E não é bem assim, né? A gente sabe. Porque eu não sou tão assim, mas eu boto meta, sabe? Para os meus pacientes, boto mesmo. É bom. A meta é boa. Eu acho que a meta é boa. A meta, ela não pode ser tão longe que ela se torne impossível. Mas a meta é boa. Quando você põe uma meta que é uma meta possível, então aí você se esforça para alcançar. Quando é uma meta muito, muito, muito longe, aquela coisa impossível, entendeu?
E aí você não. Aí você desiste no meio do Cobra bem. Não, No nosso caso é assim. No nosso caso é assim, filha. Eu vejo todo dia eu vejo Fabiana dobrando meta. Dobro meta de estudar, dobro meta de não sei o quê, dobro meta. Ela dobra a meta toda hora, por isso que ela faz coisa toda hora. Toda hora ela dobra a meta. Nunca vi. Igual nunca vi. não. Mas tá bom, faz parte. Só ela consegue. É o que eu falei, né? Desde o começo. E a gente faz assim, aprendendo de longe. Ai, foi uma delícia conversar com vocês hoje. Foi muito uma delícia. Muito bom. Muito bom. A gente se encontra sempre, e sempre que a gente conversa é assim, é uma delícia, é produtivo. Então, eu quero agradecer vocês terem vindo aqui no nosso podcast e dar um espaço para vocês falarem tchau aí pro pessoal. Eu agradeço o convite mais uma vez, Elândra. Eu adorei essa tarde aqui com vocês. Foi uma delícia. E eu estou à disposição para tirar dúvidas. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar. Não Pode usar o seu direct. Pode usar. Pode ser. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem sobre essa tarde. Muito, muito feliz mesmo. Porque assim, eu gosto muito de conversar com você. Eu adoro conversar com a Fabiana. A gente bate altos papos. Então, eu achei que seria realmente uma tarde incrível. E ela superou a minha expectativa. Eu achei que superou muito. Eu gostei muito da tarde. Muito. Superou. E assim, a gente tá aberta, eu tô aberta a qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer fofoca. Já passou, a gente pode contar, não tem problema. Babados fortes e babados fortes ou fracos, não tem problema. E se vocês encontrarem a gente por aí no restaurante, vocês já sabem o que a gente está fazendo, discutindo caso. A gente discute caso clínico até quando passeia, gente. Mas hoje não, hoje foi a tarde para dar uma relaxada. Então é isso. Você assistiu hoje ou ouviu hoje o podcast Renove-se, o podcast da Unique. Fique à vontade, vem que a casa é sua.